O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Arnaldo, querido povo de Deus, as leituras de hoje são bastante curtas, se formos comparar com outros momentos, mas o seu conteúdo é muito assertivo e objetivo quando, de forma bem direta, nos explica o motivo delas existirem. Nós temos um pequeno prelúdio de Paulo, quando ele vai dizer que quando temos contato com Cristo depois da ressurreição, nós também somos uma nova criatura, nós temos contato com o Cristo glorioso, que é diferente da sensação de andar com o Cristo antes da sua morte e ressurreição. E aqui no Evangelho nós temos justamente essa dúvida que se tinha muitas vezes naqueles que acompanhavam Jesus. O barco começou a encher, as pessoas começaram a ficar com medo que iriam morrer, mas Jesus estava calmo lá no barco. E se formos olhar para uma visão um pouco mais geral, Jesus estava com eles. Eles se desesperaram e Jesus fez logo uma indagação. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Creio que essa pergunta, como em vários outros momentos, a gente tem a obrigação de fazê-la para nós. Se a gente não consegue fazer essa pergunta, e se muito menos nós conseguimos responder, de nada valeu nós escutarmos a palavra de hoje. Porque muitas vezes nós entendemos a liturgia da palavra somente como um momento de escuta, de calma. Estamos sentados, absorvendo aquilo que está sendo lido, mas a gente não faz o processo de ruminância, ou seja, a gente não escuta novamente, não entende e não percebe como aquela palavra vai entrar dentro da nossa vida. E o modo mais perfeito disso acontecer é a gente tirando aquilo que Jesus nos pede, nos fala na liturgia e trazendo para a nossa realidade. Se isso não acontece, a palavra continua aqui no presbitério, aqui no ambão e não no coração de cada um. E hoje a pergunta-chave, na verdade, de todo o Evangelho, ele não deixa nem duas colocações, mas somente essa, é justamente isso. Por que nós somos tão medrosos? Se nós formos comparar a nossa caminhada no período quaresmal e depois da Páscoa, nós percebemos que o medo e o temor aconteciam muitas vezes quando a gente estava distante de Jesus. Aquele sentimento dos discípulos logo após a morte de Cristo, que todos estavam muito receosos. Era justamente isso, porque eles não tinham um contato próximo de Jesus. Na nossa realidade, nós também muitas vezes temos determinadas dificuldades de, às vezes, perceber Jesus presente. Mas é justamente uma ausência de compreensão de como Jesus se faz presente na nossa vida. Se nós bem acompanhamos o período pascal, nós vimos que foi toda uma preparação de Jesus para que a gente pudesse caminhar percebendo Ele de um modo diferente. Principalmente nos últimos dias, próximo da Ascensão,
ele vai dizer que ele irá nos preparar o lugar no céu, mas irá nos deixar o Paráclito, que esse irá nos acompanhar. Então ele envia o Paráclito, e o Paráclito também traz a presença de Cristo, e Cristo muitas vezes também já nos disse que onde ele está, o Pai também está. Então, essa compreensão de entendermos que não estamos sozinhos porque o Espírito está conosco, deve também nos fazer recordar que Jesus também está presente conosco. E isso, nós perdemos essa visão, principalmente nos momentos de desespero, que é o momento que a gente deveria reconhecer a presença de Jesus, mas a gente acaba por transformar esse reconhecer a presença de Cristo simplesmente pela necessidade de pedir ajuda a Ele, que foi isso que os discípulos fizeram. Eles estavam com Jesus, Jesus estava na barca. Aconteceu a tribulação e a provação, e aí eles lembraram que Jesus estava lá na barca. Hoje, dentro da nossa vida, será que muitas vezes isso não acontece? Jesus está tão próximo, mas é necessário uma provação para a gente lembrar que Ele está conosco? Será que a gente só recorre a Jesus quando a gente acha que está afundando? Ou permanentemente a gente consegue perceber que Ele está ali, logo atrás, nos amparando? Ainda tendes fé? Essa eu creio que seja uma das perguntas chaves da liturgia de hoje, porque tudo vai nos colocando nesse sentimento de certeza daquilo pelo qual nós existimos e vivemos aqui na Terra. Pode às vezes ser muita redundância e muita repetição falar isso, mas o nome que carregamos traz um peso muito grande. Já vimos muitas vezes como se dá a vida de oração, como se dá a realidade de testemunho, mas o Evangelho ele é tão repetitivo justamente no sentido de que a gente consiga perceber gradualmente e periodicamente como é que o anúncio de Jesus se faz dentro da nossa vida e como é que nós devemos também responder a isso. Porque se muitas vezes as pessoas falam, mas as leituras se repetem a cada 3 anos, eu já escutei essa leitura. Mas foi aquilo que eu disse no começo. Se a gente simplesmente escuta e deixa a leitura presa numa redoma aqui no ambão, ela não serviu para a nossa vida. Não porque ela não tem eficácia, mas como já vimos outras vezes, nós não viemos preparados para escutá-la. Que a gente não preparou o nosso coração, a gente não preparou a nossa mente, a gente não preparou o terreno para que ela germinasse. Então, a primeira coisa que nós devemos nos perguntar, por que somos tão medrosos? Ainda nós não reconhecemos a presença de Deus na nossa vida? Nós temos fé? Se a gente não reconheceu a presença dele, a gente acredita verdadeiramente que ele está conosco? E se essa leitura não nos provoca a mudar, será que a gente está preparado verdadeiramente para poder vir à celebração e escutar a sua palavra? Se quando nós sairmos, se quando nós recebermos o envio, se nós nos atentarmos no final da celebração, o convite que nos é feito não é simplesmente uma despedida, mas é ide fazer aquilo que nós escutamos e nós nos alimentamos dentro da Eucaristia. Então, que a liturgia de hoje, ela possa nos ajudar a criar essa provocação e, mais ainda, fortalecer o nosso testemunho e a nossa convicção de que somos cristãos, de que passaremos pela cruz e de que nossa vida aqui na Terra é justamente na esperança da vida eterna.